Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, diretor técnico Fabrício Felipe, direção-geral da emissora, professor, jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo muda o seu foco, né? 4 meses ficamos conversando de política, vamos continuar ainda lá pela frente, mas hoje eu tenho que dar uma parada. Está aqui comigo para conversar conosco o Dr. Rogério Sobrosa, infectologista. Que assunto, hein? Que assunto! Isso é muito legal e eu quero agradecer de antemão o Dr. Rogério Sobrosa pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para conversarmos vários assuntos, doutor. Seja bem-vindo aqui no nosso Linha de Fogo. Mais uma vez, o senhor já é cliente aqui. Verdade, verdade. É sempre bom estar aqui, né? A gente consegue ter um papo bem simples e bem direto com as pessoas, né? Eu acho que é importante esse tipo de veículo que traz essa informação confiável para as pessoas. Agora, doutor Rogério, eu sempre pergunto, é bom porque as pessoas, os telespectadores que estão nos vendo, saibam o que exatamente faz o infectologista? Então, o infectologista, ele trata de doenças que são transmissíveis. Então, uma doença que pode ser transmitida, especialmente de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, a Covid-19 é uma doença transmitida pelo ar. A tuberculose também é uma doença transmitida pelo ar. O HIV, ele é transmitido pela relação sexual. Então, essas doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra, elas são tratadas pelo infectologista, né? Agora, eu tenho 3 temas que eu acho que nós vamos ter que ficar uma boa parte do programa. Porque parece que não acaba nunca esse negócio. Primeiro, a Covid. O senhor tocou no Covid. Na Covid. Aí, parece-me que as pessoas estão se acomodando. Eu já te fiz esse questionamento lá atrás, uns 6 meses atrás. As pessoas estão se acomodando, as pessoas não estão dando importância. Aí a gente lê que em Santa Catarina já tem mortes por Covid, que em Santa Catarina já tem UTIs no Oeste Catarinense com superlotação. Mas nós estamos entrando no verão, doutor. E quando é que esse negócio de Covid tem variantes? Como é que está essa história hoje, doutor? Então, é que a Covid, diferente da influenza, ela não tem tanta sazonalidade, ou seja, a transmissão não está tão ligada à questão de estar frio ou estar quente, e sim do grau de proteção que as pessoas têm, da proximidade que as pessoas estão entre si, né? E também das variantes que vão surgindo, né? Ou seja, o vírus vai sofrendo pequenas mutações e ele pode, então, ter algum grau de transmissão maior por causa dessas mutações. No ano passado, por exemplo, a gente teve um aumento de casos importantes ali justamente nessa época, de novembro, dezembro, por causa dos feriados de final de ano. Chega final de ano, as pessoas começam a sair muito para fazer compra, fazer confraternização, e tudo isso deve ser feito com certo cuidado. Qual cuidado que seria principal? A pessoa está com a sua vacina atualizada, né? E a pessoa não ir nesse tipo de encontro se ela tiver com sintomas de Covid, né? Então hoje as pessoas dizem, mas eu vou perder o negócio, mas não, a pessoa está com febre, tosse, dor no corpo, pode ser Covid, sintomas, né? Pode ser influenza, então não pode ficar indo nessas aglomerações, né? Agora, doutor Rogério Sobrosa, as pessoas perderam o costume, a barda, meu pai dizia muito a barda, de uso da máscara. As pessoas que apresentarem esses sintomas que o senhor falou, alguns sintomas já conhecidos da Covid, estamos falando só de Covid por enquanto, o uso da máscara é necessário? Sim, para essa pessoa que está assintomática. E, eventualmente, pode ser utilizada em outras situações também. Eventualmente, a pessoa que é imunossuprimida, que tem um problema de imunidade, que vai num local onde tenha muitas pessoas, ela também pode pôr a máscara para se proteger. Mas, naturalmente, que hoje a principal forma de proteção individual da pessoa que não está doente é ela tomar vacina e manter sua vacina atualizada, né? Agora, a máscara vai ser importante nesse momento que a pessoa está doente e precisa, eventualmente, ter o contato com uma outra pessoa. Ela bota a máscara para não transmitir para outra pessoa. Na clínica íntegra onde o senhor trabalha, que é no final ali da avenida,
perto do quartel, né, do lado da avenida do quartel, lá na passagem, digamos assim, na sua clínica, o senhor já recebe algum diagnóstico de Covid, pessoas que estão com Covid? O senhor detecta isso ainda? Sim, com certeza. Então a gente, inclusive, está numa época que está tendo bastante casos de Covid. Olha. Só que muitos casos não são graves, porque justamente a pessoa já tomou pelo menos o esquema básico da vacinação, o que já protege a pessoa contra as formas mais graves. Mas, eventualmente, você tem casos, inclusive, casos graves, que tem internação, quando a pessoa não está vacinada ou quando ela tem algum grau de imunodepressão, algum problema pulmonar, algum problema cardíaco ou problema de imunidade. Agora, doutor, qual é o esquema básico da Covid, das vacinas? Em tese, a pessoa precisaria pelo menos ter a vacina aqui, 3 doses da vacina inicial, aquela, né, mais uma dose da vacina contra a variante Ômicron, que é aquela bivalente. Sei. Né? Então, Total são 4, então. Exatamente, para considerar que a pessoa estaria realmente vacinada e imune contra o que a gente tem atualmente, seria esse esquema. O que é pouca gente em Santa Catarina. Se a gente pegar a vacina bivalente, por exemplo, vai ver que 20% das pessoas mais ou menos tem. A ciência, o senhor foi sempre um defensor disso, eu lembro muito bem. O senhor sempre disse, olha, tomando as vacinas da Covid, você não vai deixar de ter Covid. E nós estamos falando desse assunto porque o Dr. Rogério Sobrosa, lá na Clínica Íntegra, ele sabe muito bem do dia a dia que está acontecendo. E nós sabemos. Eu vou contar um caso comigo, que vocês são testemunha comigo mesmo. As pessoas não estão mais percebendo que estão com Covid, doutor. Verdade. Esse é um ponto que é importante. A pessoa está com os sintomas todos da Covid, né? Mas acaba atribuindo que aquilo foi o ar-condicionado ou foi eventualmente uma gripezinha, né? É uma rinite que a pessoa está, mas aí a pessoa está com febre, está com dor no corpo, está com dor de garganta, né? Isso aí são sintomas da Covid. Aí por isso que eu falei de ciência, porque graças a Deus ele está com esses sintomas, digamos, sintomas leves, que não leva ele numa internação. Sim. Por outro lado, se ele não reconhece os sintomas, ele pode transmitir para outras pessoas no seu ambiente de trabalho, numa festa que ele vai, né? Agora, o senhor vê, em outras oportunidades nós conversamos muito. E é bom falar de Covid. Você, amigo telespectador, pode dizer assim, mas que assunto chato. Não é não. O episódio que eu vou contar, que vocês já viram, eu tossi aqui várias vezes, né? Doutor, por incrível que pareça, fazem 15 dias praticamente que eu parei de ter esses sintomas da tosse, coisa parecida. Mas era horrível, era uma fadiga, era uma falta de ar. E, meu Deus do céu, a Covid deixa alguns sintomas de longo prazo, digamos assim. Sim, eu não lembro se eu peguei Covid, doutor, eu não lembro mesmo, porque eu me cuidei naquele período ali. Eu via muito a ciência e assim que saiu a primeira vacina, eu vibrei muito e rezei. Que coisa maravilhosa. Agora tem pessoas que realmente ainda não acreditam nisso, doutor Rogério. O senhor que é um homem da ciência. Sim, ainda vejo gente falar, inclusive, que nem ocorreu a pandemia. Né? Então, não é verdade isso. É verdade. Ainda vejo gente falando isso, que esse negócio da pandemia foi inventado pela imprensa. Eu não sei como a pessoa pode pensar uma coisa dessa, mas a gente vê de tudo. E uma coisa que chama atenção em termos da divulgação da Covid hoje é que poucas pessoas sabem. Você pode me perguntar, essa pergunta que tu fez, o que seria um esquema atualizado? O teu esquema está atualizado para a Covid? A pessoa não sabe, porque não tem mais aquela divulgação de você dizer assim, o que a pessoa precisa ter em relação à Covid. E a outra coisa que também a maior parte das pessoas não sabe é que a Covid, ela já tem medicação para tratar. Olha, me fala sobre isso. Né? Então, existem medicações antivirais contra a Covid e que tem, inclusive, disponíveis pelo SUS para pessoas que sejam de alto risco para fazer doença grave.
Então, a pessoa que está com Covid e ela tem um problema pulmonar grave, ela tem um problema cardíaco, ela tem uma imunodepressão, ela pode receber a medicação pelo SUS se ela tiver até o 5º dia de doença, que é a fase virêmica, a fase que o vírus ainda está em replicação. E é uma medicação antiviral, que reduz em 80% a chance dela vir a se agravar. Que não tinha em 2020, na época da pandemia. Né? Quando surgiu. A ciência, a medicina estava trabalhando no escuro, digamos assim. E aí, na verdade, tinha que experimentar muitas coisas. Nós vamos falar sobre isso ainda, sobre se inventar muitos remédios, alguns que até para piolho, né? E não deu certo, né? Sim. Não deu certo. E tem gente que diz que dá certo ainda, né? Ainda tem. Infelizmente, essa questão da informação, como ela continua replicando na internet, mesmo depois que já foi rechaçada essas informações, elas ainda continuam fazendo estrago. Nós vamos para o nosso segundo bloco. O primeiro já encerrou, é muito rápido isso. Essa conversa aqui tão importante, e passa muito rápido o tempo. Conversando hoje com, para mim, um respeitadíssimo infectologista, Dr. Rogério Sobrosa, que todo momento que acontece alguma coisa na cidade, desde o H1N1 em 2009 para cá, Dr. Rogério é a autoridade que realmente tem que ser ouvida, lá da Clínica Integra, ali no final da Marcolino Martins Cabral, perto do quartel. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco. Nós vamos falar de dengue, vamos falar ainda da coqueluche, por que não falar do H1N1? Em seguidinha a gente já volta com essa entrevista maravilhosa nesta quarta-feira no Linha de Fogo. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco. Hoje tendo o prazer de receber aqui a Dr. Rogério Sobrosa, infectologista da Clínica Integra. Dr. Rogério, nós falamos de Covid, falamos de alguns sintomas. Enfim, antes de falar das vacinas, eu quero falar de outras situações muito difíceis. A dengue, por exemplo. A dengue, nós acompanhamos no início do ano, né? E sempre o norte do estado, aquela região toda ali, oeste catarinense, Joinville ali no norte e tal. E assim, vai chegar aqui. A dengue chegou aqui, doutor Rogério? Sim, a dengue ela chegou em Tubarão e nós escapamos por pouco, assim, no ano passado, de termos realmente uma situação mais complicada. Por quê? O que acontece? A quantidade de criadouros do mosquito chegou a aumentar bastante, os casos chegaram a aumentar, mas não chegou a um nível epidêmico, realmente. O clima, doutor, o que houve? Então, acho que foi o tempo. Se muita tivesse, chuva. Vamos dizer, se tivesse o calor durado mais um pouquinho, né, a gente podia ter, e a expectativa é que nós tivéssemos, né, aqui no sul de Santa Catarina, uma situação mais complicada no ano passado. Isso não aconteceu, mas também não aconteceu outra coisa que nós achávamos que ia acontecer, que era ter uma maior disponibilidade de vacinas. Pelo contrário, parece que o negócio da vacina da dengue não foi muito para frente, né? Primeiro que as empresas que produziam eram empresas pequenas, então que não tinham uma grande capacidade de produção, houve uma compra muito grande em todo o mundo e o Brasil não conseguiu comprar muita vacina em relação a essa vacina da dengue. Então, isso aliado ao fato de que nem os grupos que tinham, vamos dizer assim, que tinham vacinas disponíveis para tomaram de uma forma apropriada, que eram crianças naquela faixa etária ali de 10 a 14 anos, não tomaram, né? E daí, o que acontece? A gente tem pouca gente imunizada e não teve muitos casos de doença aqui no sul, mas a gente já tem bastante mosquito. Ainda tem mosquito. Tem. Por mais que se faça Então, trabalho vendo que, municipal, na saúde municipal, né? Sim, estão fazendo um trabalho de armadilhas e tudo mais. No mês passado a gente tinha mais de 300 focos, né? Então, é bastante foco do mosquito. E isso vai se refletir não agora em dezembro, janeiro, que não é época ainda da dengue. Porque o mosquito ele tem que aumentar de população primeiro, para aí você ter um grande número de casos em seres humanos. Isso ocorre normalmente em abril, maio. Agora, mesmo sabendo já que pode ocorrer em abril, maio, esse surto, surto que se chama da dengue, do mosquito, coisa parecida, não seria de que as autoridades
de antemão, já comprassem essa vacina? Ou realmente a população não está muito ligada nas vacinas? Não quero falar de Covid, da dengue. Então, eu acredito que eles estão comprando as vacinas que eles conseguem comprar. É que não tem uma Isso no disponibilidade mercado privado. internacional, né? Mas o SUS tem. O SUS tem a vacina. SUS tem. E eles estão comprando à medida que eles conseguem comprar mais. Só que nós esperávamos que tivesse uma disponibilidade maior de vacinas que pudesse dar conta de imunizar pelo menos parte da população e diminuir dessa forma a ocorrência da doença. Mas, pelo jeito, isso ainda não vai ocorrer esse ano. Agora, por que, que focaram mais em cima das crianças? Então, porque as crianças é que têm mais risco de evoluir com doença grave. Então, eles focaram primeiro no público que tem maior risco de evoluir com doença grave, né? Olha. Depois, certamente, eles vão focar também em outras populações que estão em áreas de maior risco. Então, pegar, por exemplo, aqui em Tubarão, não chegou a vacina de dengue, né? Chegou lá no norte do estado, em outros lugares onde você tinha um risco maior ainda. A iniciativa privada chegou? Na iniciativa privada tem. Chegou, né? Aí chegou. Mas nós falamos de Covid, falamos de dengue. Eu quero falar agora do H1N1. Em outras conversas que nós já tivemos, tem pessoas que o H1N1, as vacinas já são de longa data, né, doutor? Sim, sim. Longa data, sempre teve essa vacinação, né? Vacina para influenza, eu estava na faculdade e já tinha vacina para influenza. Já tinha vacina de influenza? Exato, os idosos já tomavam vacina, então é uma vacina já muito Mas o senhor vê bem, o senhor como médico, né, pesquisador, médico, veja bem, parece que tem um ciclo. Em 2009, nós começamos a conhecer o H1N1 em 2009, aqui na nossa cidade, em Tubarão. Deu um surto muito grande. O senhor lembra desse episódio? Sim, sim, foi uma pandemia também que ocorreu. Uma pandemia, né, dona? Sim. E matou gente, né? De gente que morreram, né? Sim, sim, nós tivemos provavelmente mais de uma centena de pessoas que morreu aqui em Tubarão de H1N1. De 2009 até 2024, dia de hoje, o senhor, como eu falei, pesquisador, incentivador de vacinas, como é que o senhor viu o quadro, a evolução deste quadro aqui na região, de 2009 até agora? Diminuiu? As pessoas se conscientizaram ou não? Então, se pegar essa questão da pandemia, então muitas pessoas acreditavam que havia tido uma diminuição das vacinações em geral durante a pandemia por causa da questão de as pessoas ficarem mais em casa e não procurarem as unidades de saúde e outras coisas assim. Mas hoje, mesmo depois que já passou a pandemia, a gente vê que ainda as vacinas não retomaram a força que elas tinham. E a vacina do influenza foi uma das mais afetadas. Então a vacina do influenza, a cobertura vacinal diminuiu muito com o surgimento da pandemia. O que poderia parecer paradoxal, né? Porque pensar assim, veio a vacina para a Covid, agora todo mundo vai tomar a vacina do Covid e do influenza. Não, tem gente que é capaz de ir lá tomar do Covid e não tomar do influenza. Deu para perceber essa... Exato. E por que dizem que é uma doença de velho? Eu fico tão assim, pensando, mas não é. Não, era uma doença de todo mundo. É de todos, né, doutor? A diferença é de que as pessoas com mais idade vão fazer doença mais grave porque elas têm um organismo mais frágil, né? E assim como qualquer outra doença que afete o organismo como um todo, né? Agora, é impressionante como está existindo um certo desleixo. Posso falar isso, né? Palavras minhas. Como as pessoas não estão estão desacostumando a se vacinar, inclusive de uma vacina que sempre tomaram, que é o H1N1. Eu converso com as pessoas e digo, semana passada eu estava gripado, e quase fui para o hospital. Eu assim, é por causa de você, pessoa consciente, que os hospitais, as emergências estão cheias, certo? As clínicas estão cheias. Você tem uma consciência de que vacina salva. Essa afirmação poderia dizer que é correta, doutor? Então, uma coisa que eu acho que tem muitos fatores que levam a esse cenário que a gente está atualmente. Uma coisa que assim, é bem perceptível é a questão da falta de investimento na promoção da saúde, ou seja,
Antigamente, se tu pegar ali a década de 80, década de 90, havia um investimento muito alto em promover as vacinas, em promover medidas preventivas até mesmo contra determinadas doenças. Lembra das campanhas da AIDS, por exemplo? Sim. Era uma coisa que então não permitia muitas vezes o espaço para circular em tantos boatos a respeito, porque havia uma afirmação daquilo que era científico, né? Então, hoje, como essa afirmação é muito mais frágil, então o investimento é muito mais baixo nessa questão de promover a saúde, né? Então, a gente acaba muitas vezes tendo essas pessoas que ficam em dúvida do que fazer. Né? Meu Deus, eu imagino que a pessoa não vai deixar de tomar a vacina porque ela acha que a vacina funciona, mas eu não vou tomar assim mesmo. Ela, de alguma forma, deve achar que a vacina não funciona. Nossa, eu tenho quase certeza absoluta, raras exceções. Por exemplo, o senhor está falando, nas campanhas que tinha da vacinação do H1N1, aqui no estado, eu lembro que chegou depois de 2009, chegou a ter quase 98%, 94%, né, de pessoas vacinadas no estado inteiro. Mas depois, eu estou falando de H1N1, né? Não existia ainda a Covid. E aí a gente percebeu que as coisas estavam sendo desleixadas, não estavam com certo interesse. Enfim, depois de 2020, aí mesmo que eu acho que a vaca foi para o brejo com corda e tudo. Porque veio a questão da Covid, como o senhor coloca, a preferência ninguém sabe o que tinha. Eu acho que mesmo durante a Covid eu não deixei de tomar as duas vacinas. E, né, portanto, graças a Deus, né, eu acho que aí a medicina, enfim. Agora, o senhor acha, doutor, que o investimento, os médicos, principalmente infectologistas e outros médicos, outras especialidades, eles não param de estudar? O senhor é uma pessoa que procura muito, navega muito, porque o que se diz? Nós falamos da AIDS, o senhor falou da AIDS aqui. Na década de 80, quando surgiu a AIDS, né, aí todo mundo já ficou preocupado, mas tinha uma ressalva ali. É só com relações sexuais que você pega AIDS. Opa, o mundo inteiro estava falando isso. Hoje, não se fala mais em AIDS. Houve um avanço no tratamento da AIDS, doutor? Sim. A AIDS hoje, comparando com a década de 80, em que nós tínhamos aqueles tratamentos ainda em fase inicial, né, e que funcionavam só durante um determinado tempo e depois paravam de funcionar porque o vírus ficava resistente, hoje em dia o avanço foi fenomenal. Lembra, chamavam de coquetel as medicações, que a pessoa enchia a mão assim, de comprimido assim, para tomar um monte de remédios que tomava junto. Hoje em dia é um comprimidinho por dia. O aidético hoje ele convive com a própria doença, né? 20 anos, 15 anos, mais anos, né? Sim, ele convive. E são pessoas que estão saudáveis, estão trabalhando, estão constituindo famílias, tendo filhos. Né? E teve uma época muito perigosa, que não podia chegar perto do aidético, né? As pessoas se sentiam um pouco retraídas. Exato, a pessoa pensava que a pessoa que era portador do HIV podia, de alguma forma, transmitir aquilo, e hoje já as pessoas são muito mais tranquilas em relação a isso. Então, pelo menos esse conhecimento ainda se fixou na sociedade, de que o HIV não tem uma transmissão se você abraçar a pessoa, se você... Não é o problema. Perigo, né? É um lado bom. Tem um lado bom. É um lado bom. Assim a gente termina o nosso segundo bloco conversando hoje com um infectologista, Dr. Rogério Sobrosa, da Clínica Integra. Voltamos em seguidinha aqui com mais um capítulo aqui dessa entrevista, desse bate-papo de hoje. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, o nosso terceiro bloco, hoje aqui conversando, recebendo a visita do Dr. Rogério Sobrosa, infectologista da Clínica Integra. Dr. Rogério, falamos de dengue, de Covid, de H1N1, mas essa semana eu estou lendo muito, estou sabendo de muitas situações, de um caso aí, de vários casos de coqueluche. O que é a coqueluche? Então, a coqueluche, ela é uma doença que é causada por uma bactéria, né? E é uma bactéria que ela infecta o pulmão.
ela é muito grave em crianças pequenas, né? Antigamente chamava tosse comprida. O que ela faz? Ela faz a infecção do pulmão e essa infecção ela cronifica. Então, normalmente a pessoa evolui lá 2, 3 semanas com esse quadro de tosse, uma febrezinha baixa, né? E nesse momento ela começa a fazer um quadro que a gente chama de tosse paroxística, que são crises de tosse que surgem do nada, sem nenhum tipo de fator desencadeante. Não é quando a pessoa toma gelado, não é quando a pessoa anda, não é quando deita, não é nada. Ela surge do nada, a crise de tosse, e ela não passa, né, até que a pessoa fique totalmente sem ar. Nossa, aí tem aquela fadiga, falta de ar, né, enfim. Exato. Então, esse quadro... Assim, lesões no pulmão, você pode dar também? Pode. Ela cursa com pneumonia e ela pode matar, inclusive, crianças pequenas, né? Só que o detalhe da coqueluche é que ela está incluída dentro do calendário vacinal. Também? Sim. Na vacina do tétano que as crianças tomam, vem a vacina da coqueluche junto. Na vacina que as grávidas tomam durante a gestação, que é a DPTA, tem a vacina da coqueluche. Nas vacinas para os profissionais de saúde, para as pessoas que têm problemas crônicos do pulmão, tem isso dentro do esquema vacinal. Então, se as pessoas tivessem, num período normal, se vacinando normalmente, não haveriam casos de coqueluche. Cara, nós estamos viajando, nós estamos conversando no primeiro bloco, conversamos no segundo bloco, estamos no terceiro, estamos caindo na vacina de novo. Tudo Exato. isso tem vacina, doutor? Se for pensar assim, hoje nós estamos tendo muitos casos de infecção respiratória que estão... No caso, a pneumonia séria, matando gente. Infecções graves, né, matando pessoas. Mas o que causa isso? Pensa bem. Primeiro, o pneumococo, que é uma bactéria que tem vacina. Olha. Que as crianças têm no seu calendário vacinal, os idosos, as pessoas imunodeprimidas, todos têm de graça pelo SUS para tomar, né? Depois, o influenza, que é o H1N1 aí que falou, que tem vacina, que é só a pessoa todo mês de abril, maio lá tomar vacina e se proteger. Depois o Covid, que também tem vacina. E depois a coqueluche. Então tudo isso acaba que está nos dizendo assim, ó, se conscientizem, vocês precisam tomar suas vacinas corretamente, né? Agora, por que isso não está entrando na cabeça das pessoas? Esse ciclo vacinal de tudo isso que o senhor falou agora. O que será que está acontecendo? Então, um pouco pode ser pelo fato de que realmente houve um excesso de informações e informações desencontradas que circulou durante esse período da pandemia e tudo isso trouxe um certo grau de suspeição para as vacinas, né? Naturalmente que as vacinas sempre foram dadas aqui no Brasil e sempre com muito sucesso. Se for ver, doenças como a poliomielite, como o próprio sarampo, chegaram a ser erradicadas do Brasil. A catapora, no caso? Na catapora não foi erradicada, mas... Não foi erradicada, ainda tem, né? Ainda tem, mas as crianças recebem vacina e reduziu muito a ocorrência, né? Então, existe realmente a vacina contra a catapora, mas ela não foi erradicada ainda. Não foi erradicada, mas está com outro nome andando por aí. Isso, é varicela o nome. Varicela, essa mesmo. Varicela o nome. E o que acontece? As pessoas, eventualmente, elas perderam esse costume e essa confiança que elas tinham nas vacinas. Então, agora é necessário que os meios de comunicação confiáveis e os governos, eles invistam de novo para que as pessoas voltem a se informar de uma forma correta e a fazer as vacinas. Antigamente, nós tínhamos antibióticos muito fortes. Eu lembro dos meus filhos com pneumonia, né? E eram dados antibióticos que eram muito fortes. Sim. Hoje, a gente percebe que tem vários laboratórios, antigamente tinha poucos laboratórios, vários laboratórios. A tendência é melhorar pela tecnologia avançada ou deixar um pouco também a desejar? Então, tu vê que tem duas forças opostas, assim, né? A primeira, a tecnologia e o conhecimento humano que está lutando para combater as doenças. E a segunda força são as próprias bactérias e os vírus, que também são seres vivos, né? E que estão evoluindo, né? Os seres vivos que se reproduzem muito rápido e que têm capacidade de evoluir. Então, as bactérias, por exemplo, elas vão ficando resistentes e a gente vai descobrindo outros antibióticos.
Os vírus, eles vão se tornando mais agressivos e a gente vai descobrindo maneiras de lidar com esses vírus mais agressivos. Mas, naturalmente, que isso é uma batalha constante. A ciência tem que continuar progredindo e as pessoas têm que continuar confiando na ciência para fazer aquilo que a ciência diz que é correto. Então, vai dizer, mas antigamente não fazia isso. Não fazia porque não era igual é hoje. Então, as coisas evoluem, as coisas mudam. Não, aquela gripe que tinha antigamente não é a mesma gripe que tem hoje. A bactéria que tinha antigamente não é a mesma. Ela sofre mutações. E a ciência também vai melhorando o seu conhecimento. Tanto é verdade que a perspectiva de vida era 30, 38, 40, depois foi para 48, 50, e hoje passou de 80, né, doutor? Exato. E assim, antigamente, muitas crianças morriam ainda pequenas por infecções, porque não tinham antibióticos eficientes, porque não tinha uma forma de hidratar eficientemente as crianças, elas morriam. Né? E era normal, a pessoa tinha lá 10, 12 filhos e daí uns 8 sobreviviam ali, o resto morria. Mesmo assim, nós temos que conviver com as sacanagens, né? De fazer aquelas EPI que agora estão fazendo uma loucura, né, de fraude em cima de remédios. Um dizia assim, eu não vou tomar essa coisa porque é farinha, não sei o quê. Mas isso aí não é preconceito, está existindo mesmo algumas situações. Isso é ruim para o médico, não é, doutor? Exato. E esse tipo de coisa não poderia ter impunidade, né? À medida que você tem falsificação de medicamentos, falsificação de vacinas, que houve durante a Covid mesmo, que houveram casos de pessoas vendendo vacina falsificada, né? Então, são coisas que precisariam ser combatidas com a força da lei, né? Mas infelizmente a nossa lei ela ainda é lenta perto do crime, né? Que nem as bactérias e os vírus eles replicam, mas os criminosos também, eles vão evoluindo e a lei tem que evoluir para pegar eles. Então, em outras palavras, esses vírus desde criança, eles que estão aí, eles se replicam, eles têm uma variante, eles nunca acabaram. Eles sempre vão estar aqui. Exato. Alguns vírus podem ser erradicados. Como no caso é a palavra. Por exemplo, da poliomielite. Ele é um vírus que pode ser erradicado do mundo. Tem uma preocupação no mundo novamente. Poucos países, né? Mas pela falta de vacinação pode voltar a se espalhar por outros lugares do mundo, né? Então isso é uma preocupação real. Agora, tem vírus que a gente ainda não tem tecnologia para erradicá-los. É o caso do influenza. O influenza a gente consegue vacinar, consegue proteger a pessoa, mas ele vai sofrendo mutações. Agora, nós falamos de medicamentos aqui, certo? Foi proposital a minha fala. Existe risco, dependências de medicamentos de asma ou bronquite, doutor? Não, esses medicamentos eles não causam dependência, né? Mas eventualmente pode acontecer deles causarem efeitos colaterais, usados em altas doses, outras coisas, mas a dependência não. O inalador, por exemplo, todo mundo fala agora que dá um respiro, todo mundo assou o nariz, coisa parecida, diz assim, não, ele é sinusite. Todo mundo já tem um diagnóstico de sinusite. Não vai no médico, não faz o exame, porque tem exames para detectar uma sinusite, né, doutor? E tem medicamentos também, né? Exato, medicamentos apropriados. Agora, se você usa o inalador, né, aí todo mundo diz assim, isso aí vicia. Tu fala do descongestionante. Descongestionante. Isso, descongestionante. Não é inalador. Os descongestionantes, eles já são um pouco mais problemáticos, né? Então, realmente, se a pessoa usar em excesso, eles podem causar um reflexo no nariz que pode voltar a ocluir com mais facilidade. E os descongestionantes tópicos, eles podem ser perigosos para crianças pequenas. Então, eles podem acelerar o coração, podem dar problemas. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Eles não podem ser usados em dose excessiva e nem em pessoas que tenham problemas cardíacos. Pode dar um efeito colateral? Exato, eles são absorvidos e eles podem causar aumento da pressão, taquicardia, né? Então, tem que ser usado com moderação. Doutor, eu tenho uma vez, eu falando com um médico, eu falei assim, Dora, como é que tu cuida no teu dia a dia, dores musculares, a idade vai chegando, né? Enfim. Aí eu falei, não, eu tenho um napo resfriado e eu tenho remedinho tal. Para sinusite eu tenho remedinho X. Para isso eu tenho aqui, para isso aqui, eu tenho uma farmácia em casa. Ele assim, sabe como é que o nome que se dá para tudo isso, Dura? Esse BO. Eu assim, BO? Ele assim, bom para otário. Eu achei sensacional essa observação,
que tem que ter uma orientação médica, doutor. Porque desses efeitos colaterais, a gente não consegue ver das alergias, dá tudo na pessoa, porque ela está tomando o medicamento sem a prescrição médica. Então, eu vejo isso da seguinte forma. Tem determinados sintomas que eles podem ocorrer por um tempo curto e que não significam que a pessoa está com uma doença grave. Por exemplo, tu pode ter uma dor de cabeça, de repente, né? Daí tu vai lá, toma um paracetamol, toma uma dipirona e tá tudo bem, não vai acontecer nada, Sim. né? E não tem problema tu ter uma dipirona em casa. Tem outras coisas que não. Tem outras coisas que você teria que se preocupar mais. Então, por exemplo, determinados medicamentos, como por exemplo os descongestionantes sistêmicos, que tinham uma série de remédios desse tipo, antigamente, que são remédios que você toma para gripe, esses antigripais. Que você Eu vou lembrar toma. de um nome, o senhor vai rir, né, do seu tempo, Cibalena. Cibalena, eu sei. Cibalena, vamos dizer. Perfeito, é isso mesmo. Então, que daí eles contêm uma série de substâncias que podem causar problemas no organismo. Tanto que saiu do da pessoa. mercado. Não saiu do mercado. Foram tirados do mercado. E daí tu vê que tem essas duas funções. Tu vê que, por exemplo, tu quiser chegar e comprar um remédio desses remédios fortes para dormir, tu pode chegar na farmácia e comprar? Não pode, ele só pode ser vendido com receita médica. Super controlado, né? Exato. Um antibiótico, tu pode ir lá na farmácia e comprar? Não pode. Não pode. Então, esses remédios que são mais perigosos, existe a vigilância sanitária que regula, né? Então, eles dão uma certa, vamos dizer assim, eles fazem que pelo menos você tenha que pegar uma receita médica para você poder comprar. Agora, doutor, falando ainda em infecção pulmonar, doenças pulmonares, o risco de desenvolver uma doença pulmonares acontece se eu tenho algum histórico familiar. Por exemplo, minha mãe morreu de pneumonia, problema pulmonar. Mas eu não fumo, eu não bebo. E como é que eu faço? Isso tem alguma coisa a ver com hereditariedade, enfim, histórico familiar? Determinadas coisas nas doenças pulmonares têm a ver com hereditariedade. Então, determinados tipos de defeitos pulmonares que causam enfisema podem ter uma herança genética. Uma outra coisa também que pode ter herança genética e pode aumentar o risco da pessoa morrer de causa pulmonar é justamente o peso. Então, a pessoa ter mais peso aumenta o risco da pessoa morrer de problemas pulmonares. Né? Nossa. Isso é causado por uma série de problemas. O senhor já está olhando para mim assim, doutor? Não, não foi uma direta que o senhor deu para mim agora, né? Deu uma direta para mim que eu fiquei, opa! Mas isso é uma coisa que tem tendência genética, então isso aí favorece para a pessoa ter um problema pulmonar. E, naturalmente, doenças como a asma, as alergias, que daí tem relação com questões de herança familiar. Agora, qual é a diferença que tem entre asma, bronquite e efizema? Então, a asma e a bronquite, elas são doenças em que o pulmão se fecha reagindo a alguma coisa. Então, são doenças que são mais de fundo alérgico. Enquanto o enfisema, ele é uma destruição do pulmão que ocorre por determinados tipos de... Sequelas ali? Principalmente pelo cigarro, mas pode ocorrer também por causa do pó do carvão, pode ocorrer também por problemas genéticos, né? Mas principalmente o cigarro. Então ele vai destruindo mesmo os alvéolos pulmonares. Enquanto a asma não. A asma, ela vai só fechar a saída do ar. Ela deixa o ar preso dentro do pulmão. Na internet, hoje em dia, é um campo aberto, né? É um campo muito aberto de informações. Às vezes, saiba mais, né? E aí a gente fica ali em cima daquele negócio. Eles comparam pulmão sadio com pulmão do tabagismo, um cara que fumou muitos anos, né? Fica complicado. Se todo mundo olhasse essas duas fotografias, não fumaria mais, né, doutor? O tabagismo é uma causa que ainda não conseguiram aliviar esse sintoma, essa questão. Como acabar com esse negócio, doutor? Então, esses hábitos, de maneira geral, são muito difíceis de lidar, porque eles envolvem questões de interação social. A pessoa está acostumada que cada vez que ela tem um intervalinho no trabalho, ela vai lá e fuma um cigarrinho, toma um café, né? Então é aquele hábito que a pessoa tem, não é só o vício da própria substância que contém o cigarro, né? Mas eu diria até que nós não estamos indo tão mal em termos de tabagismo, já foi muito pior esse problema. A aceitação social e até mesmo o status social da pessoa que fumava anos atrás, então na década de 80, por exemplo,
era considerado uma coisa bonita a pessoa fumar. Agora estão passando por questão do cigarro eletrônico, é isso? Exato. Como é que está esse negócio? Está todo mundo falando negativamente. E os médicos, como é que estão entendendo? O infectologista, como é que ele está vendo isso, está entendendo isso? Então, aqui no Brasil, hoje em dia, é extremamente perigoso a pessoa usar esse tipo de coisa. Primeiro porque os próprios aparelhos não têm nenhuma regulação de maneira nenhuma, eles vêm de uma forma clandestina para o país, eles não são regulamentados aqui dentro, né? E o que se coloca dentro também não tem nenhuma regulação. Então você não sabe nem quanto que tem, nem do que tem ali dentro, né? E isso, naturalmente, que traz um risco enorme, né? A tendência é que você coloque quantidades de substância que sejam capazes de causar mais dependência e, eventualmente, podem causar mais dano também. No seu consultório, lá na íntegra, na sua clínica, o senhor tem recebido pessoas, pacientes, digo assim, eu não consigo deixar, eu não consigo... Antigamente se falava muito em drogas ilícitas, tal, drogas, isso e aquilo. Sabemos muita coisa já sobre isso, sobre os efeitos colaterais dessas drogas ilícitas. Dessas novas drogas que estão entrando, o senhor tem recebido algum, olha, eu não aguento mais, como é que eu faço para tirar? Tem alguns exames, tem algum tratamento para isso? Então, a gente não recebe tanto dessa questão dos cigarros eletrônicos, por esse tipo de coisa, porque as pessoas que usam, elas são um perfil um pouco mais jovem. Elas ainda não estão sofrendo as consequências daquilo que elas estão fazendo, né? Mas no futuro isso aí vai ser uma coisa bastante complicada. Alergias, doutor. Dizem que hoje a entrevista agora virou consulta. Mas eu acho interessante falar muito sobre isso, porque as pessoas em casa, elas podem se ligar em algumas coisas que nós estamos conversando aqui, que o senhor está com muita propriedade falando, elas podem, de uma forma educativa, elas podem estar pensando, se conscientizando daquilo que o senhor está falando, né? Eu acho assim um programa muito informativo e educativo esse. Sim. Né? Quero lhe agradecer, porque é importante as pessoas se informarem, né? E se a TV, se a comunicação dá essa possibilidade de tê-lo aqui, meu Deus, tem que aproveitar. Por isso que ela está ficando assim meio de perguntas e respostas. Se não lhe estiver lhe agradando, por favor, o senhor diga. Imagina. Mas eu estou adorando, né? Eu acho que está dentro daquilo que eu planejei, que a produção planejou. Por exemplo, os sintomas de alergia, todo mundo fala assim, ó, olha, eu tenho uma tosse, mas é uma tosse alérgica. Todo mundo já tem o diagnóstico. Né? Eu dou um espirro, isso é alérgico. Qual é a condição? Isso tem alguma doença está escondida por trás disso? Alguma coisa que quer aparecer? É tipo que me ensinaram sempre, quando você tem febre, pode ter certeza que tem alguma coisa no teu corpo, alguém está se defendendo lá dentro. Uhum. Né? Em outras palavras, tem febre, pode investigar, porque tu vai ter alguma coisa. A febre é uma proteção que o corpo fala, é uma defesa do corpo. Exato. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Não era isso mesmo. A minha pergunta não era bem essa, mas já que entrou... A febre, ela é uma resposta do organismo contra algum tipo de agressão externa, especialmente vírus, bactérias, né? Ou até mesmo quando você sofre uma agressão pelos próprios anticorpos. Mas o que acontece em relação a essa pergunta que tu colocaste das alergias, isso. Comparando, mas quando você vai pensar que isso aqui pode não ser uma alergia, pode ser outra coisa? Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, porque a alergia, hoje em dia, é uma coisa relativamente comum. A gente se expõe a ambientes com ar-condicionado, com poeiras, né? E isso facilita muito para a pessoa estar desenvolvendo sintomas alérgicos respiratórios, por exemplo, a rinite, esse tipo de coisa assim. Agora, quando é que tu vai pensar que aquilo pode não ser uma alergia e sim um outro problema respiratório ou um problema infeccioso mais sério? Então, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Uma delas é quando existem outras pessoas que também estão doentes em casa, porque as doenças que são bacterianas, virais, muitas vezes elas são transmissíveis entre uma pessoa e a outra. Então, quando tu tiver, eu estou com um quadro de coriza, com dor de garganta, com mal-estar, e outra pessoa também está, provavelmente aquilo ali não é alergia.
provavelmente isso seja uma infecção. E daí pode ser influenza, pode ser Covid, pode ser adenovírus, pode ser um monte de coisas, mas que são coisas que são transmissíveis. Procurar um médico então, ou o seu postinho, né? Exato, até para você saber se você pode estar convivendo com as outras pessoas durante aquele período da doença. Né? E até a própria coqueluche mesmo, né, que a gente comentou agora há pouco. Outro ponto que é importante é de que as doenças infecciosas, elas vão ter normalmente sintomas sistêmicos associados. Então, além da pessoa ter a coriza, de ter o nariz trancado, né, a pessoa vai ter muitas vezes dor no corpo, às vezes dor de cabeça associada, né, sensação de fraqueza, mal-estar, né, então porque são vírus que estão replicando dentro do organismo. Então, eles não vão dar só aquele sintoma isoladamente. Agora, tem exames para diagnosticar tudo isso que o senhor falou? Tem exames, né? Esses, por exemplo, hoje em dia os vírus respiratórios, eles podem ser detectados através de painéis de vírus respiratórios. Seria assim, você coleta o material, como coletava aquele exame do Covid, e você faz um painel de vírus respiratórios, que ele vai te dizer, tem esse vírus, não tem esse, aquele, mas tem aquele. Né? Então ele já vai te dar o diagnóstico ali. Então essa questão de diagnóstico é bem avançada. E as alergias é a mesma coisa. Você hoje tem tanto painéis feitos para utilizar sobre a pele, para as alergias cutâneas, como tem feitos através do sangue. Você coleta o sangue e lá no sangue você detecta a formação de anticorpos que indicam alergia para determinada coisa. E aí dá o devido tratamento. Ou, eventualmente, evita aquela exposição, aquela coisa que causa alergia. Você falou de pele também, doutor, mas o que a gente tem aqui é da idade, né? Sim. Aí, por favor, o doutor está me deixando numa situação, quando entrevista médico, quando entrevista um exímio, né, como conhecedor do assunto, como é o doutor Rogério Sobrosa, eu já fico fazendo uma autoconsulta aqui e fico olhando para mim e dizendo, opa, o que está sentindo aqui? O que está sentindo? Fica muito, muito difícil, eu já fico preocupado. Mas no intervalo eu vou fazer uma consultinha com o doutor Rogério Sobrosa aqui no nosso Linha de Fogo. A gente já volta em seguidinha com o nosso quarto e último bloco. Hoje conversando com o Dr. Rogério Sobrosa, infectologista da Clínica Integra. Voltamos em seguidinha com mais um bloco aqui. Nós vamos perguntar agora sobre tratamentos e cuidados. Isso é muito importante aqui hoje com o Dr. Rogério. Voltamos já em seguidinha. Estamos de volta aqui com o nosso Linha de Fogo. Hoje uma conversa muito agradável, mas é uma conversa educativa e informativa, conforme eu falei. Dr. Rogério Sobrosa, infectologista da Clínica Integra. Dr. Rogério, estamos chegando no final do programa, mas antes falamos de tudo um pouco, né? Tratamentos e cuidados. Quais são as opções de tratamento para várias condições? Outra, como posso melhorar a minha capacidade respiratória no dia a dia? Outra, existe algum remédio ou procedimento que ajude a aliviar meus sintomas? Esses sintomas que nós falamos tudo aqui? Fala um pouco de tudo agora, doutor. Então, o que acontece? Em termos de tratamento, sempre nós temos uma série de coisas que são importantes em termos tanto do momento que a pessoa está doente quanto no momento da sua reabilitação. Então, se tu pensar, por exemplo, que a pessoa ela tem um quadro de uma infecção respiratória, por exemplo, que é o que preocupa muito as pessoas hoje em dia, né? E a pessoa já tenha uma comorbidade, ela vai ter que ter aquele momento em que ela vai precisar deixar o seu organismo reagir contra a doença e tomar o seu tratamento, né? Então, o tratamento correto e o repouso durante aquele momento que a pessoa está doente, né? E vai ter o momento da sua reabilitação, depois, que também vai ser um momento importante. Muitas vezes, nesse período de doença, a pessoa ela deixa de se hidratar, deixa de se alimentar corretamente, e essa questão de manter a alimentação, manter a hidratação, ajuda muito no tratamento das doenças. Então, no momento do tratamento, essa questão da hidratação ela é bastante importante. Em relação à questão a estresses orgânicos desnecessários, então muitas vezes o álcool, o cigarro, né? Eventualmente a pessoa está
um excesso de atividade durante aquele período de doença vai atrapalhar na recuperação da pessoa. Então, é melhor que a pessoa, durante o período que ela está doente, ela tenha um pouco mais de repouso e hidratação, né? O outro ponto é de que, no momento que a pessoa está doente, muitas vezes o médico já vai identificar os fatores de risco que podem levar a pessoa a se agravar ou a pegar novamente aquela doença que ela está pegando. Então, naquele momento que a pessoa já está doente, o médico já vai indicar para a pessoa, olha, tu vai ter que tomar essa e essa vacina, tu vai ter que tomar esse e esse cuidado. Então, existe uma série de cuidados que a pessoa tem que para evitar esse tipo de má evolução, né? Eu gostaria muito de ter muito mais tempo com o senhor aqui, porque realmente, além de ser uma aula, né, a gente tem um aprendizado muito grande com a sua fala. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Rogério Sobrosa, infectologista da Clínica Íntegra. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Para mim foi uma ótima conversa. Muito obrigado. Suas considerações finais. Muito bem. Eu acho que hoje o que nós temos que considerar é a questão principalmente de que as doenças transmissíveis elas podem ser prevenidas, né? E a principal forma de prevenção que nós temos são as vacinas. Então, se eu tiver que dar um conselho para alguém, eu digo, olha, tome as suas vacinas. Isso é fundamental para a sua saúde. Em todas tudo que está acontecendo aqui, H1N1, dengue, Covid, coqueluche, pneumonia, tantas coisas que o SUS está à disposição. Exatamente. Né? Assim a gente termina mais um Linha de Fogo Educativo. Repito, gostei muito do programa hoje com o Dr. Rogério Sobrosa. E lembrando que o programa sempre é reprisado aqui pela nossa UniTV no sábado e também no domingo. Fique com Deus. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim desejar. Um grande abraço aqui do coração a todos vocês. Muito obrigado.